Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial dentro da Sagrada Sabedoria Feminina. A gente vai falar sobre uma mulher misteriosa e que tem muitos contos e lendas e mitos ao seu redor. Santa Sara. Quem foi essa mulher? E qual é a sua história verdadeira? Ou pelo menos qual é aquela história que hoje é reconhecida como aquela que está mais próxima de uma verdade histórica? Eu sou Marília Lins e esse é o canal Tribal Shakti. E antes de começar a falar sobre Sara Lakali, como também é conhecida essa mulher sagrada, eu quero agradecer por todas vocês que estão comentando, compartilhando os vídeos, se inscrevendo no canal, pedindo suas sugestões de vídeo. Para mim, isso é extremamente recompensador e me inspira a seguir compartilhando vídeos e material e conteúdo com vocês. Inclusive, Santa Sara me deu um empurrãozinho para seguir compartilhando ainda mais tudo isso que eu estudo, tudo isso que eu me aprofundo, e essa é a minha intenção. Às vezes eu acabo demorando muito para gravar um vídeo porque eu acho que eu não estou pronta para ele ou que eu vou precisar fazer maquiagem. Então dessa vez eu estou assim extremamente presente na minha simplicidade aqui, compartilhando da forma que o meu coração trouxer esses conteúdos para vocês. Bom, vamos lá. Santa Sara tem muitas referências em toda a caminhada dentro de sua relação com a família sagrada, com a família de Jesus. E ao longo de vários momentos nessa relação com essa família, ela surge. A gente não tem como dizer se a gente está sempre falando da mesma pessoa, e até por conta da idade em que ela aparece em algumas passagens, provavelmente a gente não está falando da mesma pessoa. Mas o que é válido é entender que todas as vezes que essa figura aparece, ela sempre aparece dotada de muito poder feminino, de muita consciência a respeito dos mistérios do que ser mulher representa. Então, a primeira notícia que se tem da presença de Sara é logo no nascimento de Jesus. Ela é considerada aí a parteira que ajuda Maria a trazer o menino Jesus para a terra, dar luz ao menino Jesus. E dentro dessa conotação, na qual ela é essa pessoa aí que chega com essa sabedoria dos partos e tudo mais, também é dito que ela foi uma mulher que se transformou em escrava, né? Fizeram dela uma escrava, mais precisamente. Ela era esposa de um homem poderoso lá na região do Egito, e justamente por ela também ser muito poderosa e muito apropriada do seu poder feminino, conhecedora aí das ervas, conhecedora dos mistérios da parteria, ela foi expulsa então e é vendida como uma escrava, acabando parando nas mãos de José de Arimateia, que é uma figura também bem importante dentro da história de Sara, de Maria Madalena e outras mulheres sagradas conectadas a Jesus Cristo. Então, depois que Sara é transformada em escrava e vai ser escrava do José de Arimateia, ele então empresta Sara para as mulheres que orbitavam ali a vida de Jesus e dos seus apóstolos e das pessoas que estavam ali servindo a verdade, servindo a conexão espiritual. E então, como tinha muito trabalho ali, como tinha muita coisa a fazer, seja dentro da vida doméstica, que a gente sabe que é bastante trabalho, mas também junto às pregações, às aparições de Jesus e dos seus discípulos para o povo. Então, José de Arimateia, que também é dito aí ser um tio de Jesus, um tio aí da família sagrada, ele então oferece Sara para que ela esteja junto com essas mulheres. E aí, nesse lugar, a gente não sabe muito bem como que a coisa acontece, porque tem algumas histórias que falam que Sara já é uma mulher mais madura, em algumas histórias a gente fica sabendo que Sara é uma jovem escrava egípcia. E aí
Dentro dessa linha de lenda, né? Porque a verdade é que a gente não sabe dizer isso, não existe nenhuma comprovação, não existem textos que contem essa história de uma forma mais precisa, mas dentro dessa história o que se presume é que Sara então acompanha essa comitiva, acompanha o séquito de Jesus e está ali sempre ouvindo os ensinamentos dele, sempre se aprofundando na sua própria espiritualidade, inclusive estando presente no momento da crucificação. E aí essa história, ela se relaciona bastante com a perseguição também de todos aqueles que seguiam Jesus Cristo após a crucificação. E aí, nessa perseguição de todos eles, não poderia ser diferente com a família de Jesus. E aí, por conta de um comando romano, que era o poder vigente naquela época, né, o poder repressor, inclusive das palavras de Jesus, colocam todas elas, então colocam Maria, mãe de Jesus, Maria Salomé, colocam Sara, colocam Maria Madalena, em algumas histórias falam até que o próprio José de Arimateia é colocado no barco, Lázaro. Existem muitas pessoas que em cada uma das histórias são colocadas nesse barco, que é um barco que está sem remo, é um barco que está sem vela e sem suprimentos, ou seja, eles não chegam a executar a família de Jesus, mas colocam aí num barco à deriva, a própria sorte, para sofrerem o sol forte, sofrerem a falta de alimento, a água salgada e morrerem no mar. E aí, enquanto essas pessoas estão no barco, o que todas elas têm muito forte? A conexão com o espiritual. E essa conexão com o espiritual faz com que eles cheguem em segurança no sul da França. E é dito que Santa Sara estava nesse barco também e que era uma das pessoas que mais fervorosamente rezava e confiava e permanecia serena e tranquila, inclusive fazendo uma promessa de que caso eles chegassem em segurança, em terra firme, ela usaria um lenço em sua cabeça e seria aí uma grande disseminadora dos conhecimentos e da sabedoria de Jesus. E dentro desse caminho para a história, ela chega e realmente depois disso segue aí com a sua cabeça coberta pelo resto de sua vida, sendo uma grande profetisa, uma grande mulher que compartilhou a verdade e a sabedoria que Jesus Cristo trouxe. Então, quando quando esse barco chega no sul da França, na região de Camargue, próximo ao desaguar do rio Ródano, elas são recebidas pelos pescadores que ali habitavam e quando chegam nessa praia, esses pescadores eles então recebem as pessoas que estavam chegando do barco, mas Sara, por conta de ser uma escrava e um dos nomes dela, né, um dos epítetos dela, de Sara Lacali, Sara a negra, disse nessa história que se referia ao tom da sua pele, a sua pele escura, vinda aí dos povos egípcios. E eles, por estranhamento, por preconceito, por muitos motivos aí que fariam com que não acolhessem Sara naquele momento, levam todo mundo e deixam Sara na praia. Nesse momento, um povo cigano que vivia ali por perto vê aquela cena e, como o próprio povo cigano é um povo que vive sempre marginalizado e sempre sofrendo preconceito por conta da sua origem, por causa da sua caminhada aí milenar ao longo da existência humana, eles se compadecem e se conectam com aquela jovem escrava, a acolhem e então descobrem o valor dessa mulher que pouco a pouco vai ganhando força, vai ganhando influência, vai ganhando fama até, por que não? Porque ela era uma grande mulher que trazia muita cura, que protegia o seu povo e assim ela nessa versão da história se torna a grande Santa Sara Cali.
Essa história, ela é muito bonita e traz muitos elementos aí de fé, de devoção. Inclusive existe uma outra versão da história que fala que Sara, na verdade, não era uma escrava que estava junto no barco que chega lá em Camargue. Ela é uma grande cigana, uma líder espiritual e política daquele povo que estava ali quando o barco chega. E desse lugar onde Sara, na verdade, é uma cigana, ela então é aquela que recebe o povo que está chegando no barco. Ela tem uma visão, ela tem um sonho no qual ela sente que existem pessoas sofrendo em desespero num barco e ela mesma vai em direção a esse barco, e tem uma história que ela joga o lenço e esse lenço é o que vira uma corda para que ela puxe então as pessoas de volta para a costa. Existem algumas versões bem bonitas também com esse lugar dessa mulher que então seria na verdade uma sacerdotisa, Sara enquanto uma sacerdotisa que resgata e recebe a comitiva no barco. O que acontece com essas versões é que, historicamente falando, o povo cigano não estava na costa da França nesse momento da história. Ou seja, o povo cigano é um povo que vem lá da Índia, é um povo que traz aí a sua caminhada pela Pérsia, passa pela Europa, chega ali na região da Península Ibérica, e isso vai acontecer muito tempo depois. Então, seria assim praticamente impossível que existisse naquele momento um acampamento cigano que acolhesse seja a escrava Sara ou mesmo a sacerdotisa Sara cigana que recebe as pessoas que estavam no barco. Então, essa é uma história que ela segue aí trazendo muitas lições, muitos ensinamentos, mas dentro da categoria de mitos, dentro da categoria de contos que estão muito mais presentes aí dentro do plano arquetípico do que dentro de uma caminhada histórica real, como a de Jesus, a de Maria Madalena e de tantas outras pessoas aí dentro da Sagrada Família que de fato existiram, de fato se existem comprovações históricas a respeito da existência dessas pessoas. Então, vamos lá. Seguindo uma outra linha, uma outra história que, ao meu ver, é a que tem mais vibração da verdade e que está mais alinhada com as últimas descobertas históricas a respeito da caminhada de Jesus, da caminhada de Maria Madalena, que está alinhada aí com os evangelhos apócrifos, que são textos escritos a respeito da vida de Jesus, a respeito dos seus ensinamentos, mas que não foram reconhecidos pela Igreja Católica. A Igreja Católica escolheu alguns dos textos e mesmo esses que ela escolheu, ela fez aí inúmeras alterações, inúmeras deturpações na história original, muitas vezes com forma de diminuir o poder de algumas pessoas importantes dentro das histórias. E nesses evangelhos apócrifos, então, é onde a gente acaba descobrindo coisas fantásticas, coisas maravilhosas a respeito de Maria Madalena como essa grande profetisa de Jesus, essa que foi a companheira, inclusive, amorosa, a companheira tântrica de Jesus e que com certeza vai ser tema para um próximo vídeo aí. Mas a verdade é que quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo o que aconteceu depois da crucificação de Jesus Cristo, através desses estudos, através de vários livros onde muitos estudiosos também se aprofundaram nesse assunto, o que a gente tem é que, na verdade, após ali aquela situação da crucificação, José de Arimateia, que era sim um homem poderoso, influente, um grande comerciante, como muitos judeus, né, que é o povo do qual Jesus ali surge, estava em responsabilidade por aquelas mulheres. E é dito nessa versão que Maria Madalena estava grávida de Jesus naquele momento. Ou seja, tinha um filho de Jesus, trazia no seu ventre o sangue real.
que traz origem então à palavra sangral, que acaba também muitas vezes sendo chamado de Santo Graal. Qual era esse Santo Graal? Era o ventre de Madalena fecundo, do grande mestre Jesus Cristo. E aí, José de Arimateia, que era esse grande comerciante, e aí vale dizer que Jesus Cristo, ele não estava numa situação ali na vida dele, Maria Madalena e todo mundo numa situação de pobreza, eles não eram pessoas simples, eles gozavam aí de um bom mérito, eles tinham um bom karma na vida para também terem alguma possibilidade de não estarem tão sujeitos às forças dominadoras da época. E, portanto, no momento que começam os rumores da perseguição da família de Jesus, ele então pega Maria Madalena grávida e vão para o Egito. Vão para Alexandria, que é uma grande cidade, foi uma grande cidade comercial, muito culta lá na região do Egito. E lá eles então ficam a salvo, seguros dentro da grande comunidade hebraica que existia por lá. E aí eu começo a colocar as minhas conjecturas nessa história, eu começo a trazer alguns elementos que para mim fazem muito sentido e que também são comentados em alguns textos a respeito desse tempo que Maria Madalena fica no Egito. O Egito, como muita gente sabe, é berço de uma grande cultura, de uma grande sabedoria espiritual que durante um bom período da história dessa espiritualidade houve o culto ao sagrado feminino, tendo na deusa Ísis a sua principal representante. Então, Maria Madalena, que já era uma grande estudiosa dos mistérios, uma iniciada por Jesus Cristo, que também trazia a sua própria luz, a sua própria medicina de mulher sagrada, quando chega no Egito, é claro que ela também mergulhou e se aprofundou em todos esses mistérios de Ísis, em toda essa sabedoria magnífica que o Egito traz para toda a humanidade e principalmente para nós mulheres, enquanto buscadoras, enquanto sacerdotisas contemporâneas que estão aí vasculhando e tentando encontrar pistas a respeito de quais são os mitos, histórias que fortalecem o nosso poder, que nos trazem conexão com o mundo espiritual. E aí, depois de um tempo aí lá no Egito, ela então é levada novamente para um novo lugar, ainda mais distante ali da região de Israel, né? E vai para o sul da França. Nessa história, a gente não sabe se realmente houve uma situação de perigo num barco à deriva ou se a coisa aconteceu um pouco mais tranquila e José de Arimateia, junto com Madalena e agora com sua filha Sara, sim, uma egípcia e sim, uma jovem menina, uma menina que pode ter aí entre 10, 12, 14 anos, não se sabe ao certo, mas uma jovem menina que então chega junto com Maria Madalena em Camargue, na região que hoje é chamada de Saint-Marie-de-la-Mer, as Santas Marias do Mar. E quando então Sara, Maria Madalena e José de Arimateia chegam na França, na costa do sul da França, elas então são recebidas lá naquela região. Por quem elas são recebidas? A verdade aí é que existe um ponto muito interessante nessa história, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que se relaciona à importância deste exato lugar, que hoje é o lugar para onde muitos peregrinos, ciganos e muitos outros peregrinos vão também, principalmente no dia 24 de maio, que é o dia dedicado a Santa Sara, que é essa região. Esse lugar é um lugar onde há muito mais tempo, é uma região que pré-historicamente era devotada a mulheres sagradas, era dedicado à deusa tríplice, era dedicado a essa figura do feminino que tem três faces, que tem três momentos, dentro
de um nome que é chamado, seriam as matres, mas também é dito que naquela região, inclusive a própria Mirella Fauer, que é uma grande estudiosa do sagrado feminino, fala que naquela região ali existiam templos para Cibele, existiam templos para Ísis, existiam templos inclusive para Ishtar, Astarte, ou seja, já era uma região muito reverenciada, uma região que continha aí uma grande carga mística associada ao feminino sagrado. Então, talvez essa sacerdotisa, que em algumas histórias se diz ser uma sacerdotisa cigana, talvez não fosse uma sacerdotisa cigana propriamente, mas talvez fosse sim uma sacerdotisa que cultuava inclusive a deusa Ísis, e lá de Alexandria, Madalena, José de Arimateia, fizeram aí o seu esquema para que elas pudessem ser recebidas em segurança no lugar onde elas estivessem também aptas a continuarem os seus estudos dentro da sabedoria sagrada e estarem então ainda mais protegidas e mais distantes da região onde elas estavam sendo perseguidas. Então eu acredito que sim, pode ser que elas tenham sido recebidas por uma grande sacerdotisa, e essa seria aí uma parcela mais verdadeira dentro da história que dizia que Sara seria essa sacerdotisa. Na verdade, Sara é recebida por essas sacerdotisas. E aí, dentro da continuação dessa história, Sara chega com Maria Madalena e lá a história não se prolonga muito. A gente não sabe muito bem o que acontece. Dentro da versão mais popular da história, Sara fica morando lá naquela região até ficar velhinha e muito benevolente, muito servil, muito espirituosa, muito cheia da sabedoria espiritual, e a história termina por aí. Dentro da linhagem que acredita que Maria Madalena era a mãe de Sara, filha de Jesus, a gente fica sem saber muito o que acontece, porque realmente, naquele momento, a melhor coisa que elas podiam fazer era ocultar aquela criança, ocultar a existência de uma filha da linhagem real. E isso é o que traria, então, esse epíteto de Sara Lacali, Sara a escura, não escura necessariamente por conta da cor da sua pele, mas escura por ser oculta, escura por ser velada, por ser alguém que era melhor que naquele tempo não se soubesse realmente quem era ela, se ela existia, se estava viva, se não estava. Então, seria esse lugar. Outra coisa interessante da gente pensar é que Sara, ele é um nome hebraico, ele é um nome muito antigo. Existe uma outra Sara muito lá para trás na história, uma das matriarcas dentro dessa linhagem da família sagrada aí, e que então representa mais do que um nome, um título. Sara, a tradução dessa palavra do hebraico, significa princesa, e isso não é nada mais, nada menos do que essa nossa Sara, filha de Jesus e Madalena, seria uma verdadeira princesa, filha do rei e da rainha que dão à luz aí a essa criança. E essa história, sim, eu acho ela muito linda, porque ela traz aí, né, grandes chaves a respeito do que seria, então, o Santo Graal. A gente, dentro do estudo da Sagrada Sabedoria Feminina, entende o Santo Graal como sendo o ventre da mulher, e o Santo Graal que era transportado, que foi levado por José de Arimateia aí para esse novo lugar, seria de fato Maria Madalena, e talvez até, por que não, a própria Sara, que carrega lindamente a linhagem de Jesus de forma matrilinear, ou seja, da forma como realmente a linhagem se transmite, através do sangue da mãe, através do DNA mitocondrial, que é exclusivamente da mãe nesse momento. Então, ela representa, além da explicação histórica mais plausível, que a gente pode mais acreditar, ela traz também uma linda metáfora aí, porque a história de Jesus e de Maria Madalena, mais do que ser uma narrativa histórica de grandes mestres da existência, é também uma metáfora viva. Todas as passagens da história de Jesus, a Santa Ceia,
a transformação de água em vinho, a sua união mística, tântrica, o hierogamos da união sagrada entre Jesus e Maria Madalena, são também metáforas. Jesus representando o Espírito, Maria Madalena representando Shakti, a força feminina que recebe então o Espírito para produzir esse humano divinizado, essa divinização do ser humano. Então, quando a gente junta aí o espírito com a matéria, o princípio masculino com o princípio feminino, isso gera um fruto, isso gera um filho, uma filha, isso gera Sara dentro de nós. Ou seja, Sara seria essa que é o fruto da junção do espírito com a matéria, do espiritual com o humano. E ela traz a sabedoria do feminino, ela chega na forma de uma mulher, ou seja, ela representa esse feminino que brota dentro de nós quando a gente permite que a união aconteça. É esse o feminino, o santo graal da nossa existência. É esse o feminino que traz a possibilidade da cura, da expansão, do empoderamento, da reconexão. Então, todos nós temos Sara, Jesus e Madalena dentro de nós. Bom, toda essa história, ela para mim faz muito sentido e em algum momento ela se desconecta um pouco do porquê que Santa Sara é também celebrada aí no dia da chegada das mulheres sagradas pelo mar. Existem aí, dentro daquilo que eu já tinha falado, da história de que aquela região já era cultuada a várias deuses, uma tradição que também é muito antiga de levarem a estátua de uma santa negra para se banhar e se purificar nas águas dos mares, ali do mar Mediterrâneo. Isso já era feito com as estátuas de Ishtar. Depois, a gente fica sabendo também que esse é um costume muito tradicional dentro da cultura hindu. Os ciganos, eles são, em sua origem, um povo que vem de lá da Índia. Então eles carregam aí as deidades indianas, eles carregam a figura de Durga e sua manifestação mais furiosa, mais selvagem, que é Kali. Então, dentro dessa tradição cultural, eles continuam mantendo inclusive o hábito de levar as suas estátuas, as suas imagens de deusas negras para serem purificadas e banhadas no mar. E isso faz com que aconteça esse sincretismo entre a figura de Santa Sara e a divindade indiana Kali. E isso traz ainda, mais pano para manga dentro dessa conversa, porque a região onde hoje é a cidade de Saint-Marie-de-la-Mer é uma região que antes se chamava Jangada. A gente tem essa história que já era conhecida, já era repetida por aquele povo de oferecer as imagens para o mar antes mesmo da chegada dos ciganos, antes mesmo da chegada das Marias ali naquela região. E isso, na verdade, apenas cumpre uma profecia que já era conhecida naquela região, das mulheres santas que chegam num barco e que vai misturando as histórias, vai criando aí explicações interessantes e, no fundo, tudo isso é envolto em grande mistério, é envolto em mitos que tornam essa história forte, que tornam essa história cheia de referências para a nossa própria vida. E, por final, o que a gente pode dizer é que o ritual de Santa Sara e toda essa movimentação ao redor desse nome é sempre cheio de festa, cheio de alegria, cheio de música, dança, êxtase. Ou seja, Sara, hoje reverenciada principalmente pelos povos ciganos, é uma deusa uma santa, uma deusa, uma mulher sagrada que traz
para o ser humano essa mensagem, a mensagem de viver uma vida no qual a gente possa realmente celebrar a existência, viver de forma livre. Sara, ela traz também a questão do questionamento, porque imagina o que era ser filha de Jesus e Maria Madalena num tempo de grande repressão patriarcal. Ela era uma grande questionadora de toda aquela estrutura vigente que não reverenciava ao feminino, que não dava o devido valor à sabedoria das mulheres. Então ela chega também, assim como o povo cigano, questionando as estruturas vigentes, as estruturas de dominação, as estruturas de repressão. E tudo isso faz com que ela seja hoje uma grande figura para todos nós, para todas as mulheres que buscam aprofundar o seu estudo enquanto sacerdotisas contemporâneas, conhecer os grandes nomes, os grandes avatares dessa nossa história humana. Então, a gente ainda está em maio, no mês de Santa Sara Lacalle, e essa é a minha oferenda, trazer aí o meu estudo que eu fiz a respeito desse tema, trazer as minhas próprias percepções, os meus próprios insights, a minha própria conexão. É claro que não dá para comprovar nada disso, mas essa é a história aí que vem sendo mais acreditada e mais suportada por evidências históricas. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu escrevi um artigo no meu blog, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que para você tenha sido de valor saber um pouquinho mais a respeito de Santa Sara, que a gente possa seguir se conectando. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, deixa o seu like, deixa o seu comentário, suas sugestões para novos vídeos. Me segue nas outras redes sociais também e a gente segue junto nessa nossa caminhada de empoderamento, de conexão com a nossa sagrada sabedoria interior. Namastê!